Esse episódio, na verdade, ele é um protesto. Oi, sou eu, Dudar, e eu sou aquariana, então hoje a gente vai gravar de outro ângulo pra quem tá vendo do YouTube. A gente vai gravar daqui. Porque sim. E a gente vai falar sobre 5 fake news da astrologia. Isso porque na verdade, eu me irritei um pouco. É uma coisa que eu venho meio lutando contra, essas fake news. Volta e meia vocês comentam alguma coisa e tal. Mas eu resolvi fazer um episódio só pra isso. Então vamos lá, né, gente? Vamos lá, porque eu sinto que o pessoal aí que gosta de astrologia tem que saber quais são as maiores fake news que são disseminadas aí na internet. A primeira de todas, e a que eu mais respondo, é o inferno astral. Inferno astral, paraíso astral, isso foi uma fofoca astrológica criada, até porque na literatura clássica da astrologia, quando a gente vai estudar seriamente a astrologia, não existe. E pra quem não sabe o que é inferno astral, o pessoal diz que inferno astral é como se fosse um mês antes do teu aniversário, né? E daí acontece um monte de coisa, e geralmente é um período ali infernal, porque é um mês antes do teu aniversário da tua revolução solar. E assim, na verdade, o que acontece é que quando a gente tá perto da nossa revolução solar, é um momento onde a gente fica mais introspectivo, pensando no que aconteceu no último ano. E depende de ti, na verdade. Tu fez realmente o que tu gostaria de ter feito nesse último ciclo planetário? Tu entregou o que a tua revolução solar estava pedindo pra tu entregar durante esse período? Nesse meu último ano astrológico foi, na verdade, um dos melhores meses pra mim. Então, depende muito de ti. E não tem a ver com a astrologia. Isso, na verdade. Isso é algo que acontece, né? Quando a gente vai trocar de ciclo. A revolução solar é algo super real, inclusive. Ajuda muito, é uma ferramenta muito importante pra gente se organizar pro próximo ano. Mas o inferno astral, que atribuem a revolução solar, não existe nenhum registro na astrologia clássica que confirme esse fenômeno pra nós. O número 2 é ranquear os signos. E qual que é o melhor signo pra namorar? Porque o signo tal é melhor nisso e pior naquilo. Ou tipo, quais são os signos mais mentirosos? Isso, gente, irrita. Isso dá ibope. Basicamente isso, né? Mas astrologia, gente, é tão mais profundo do que isso. Vocês estão cansados de me ouvir falar isso, né? A gente é muito mais do que só o nosso signo solar. Ninguém é só o seu sol. É uma combinação de arquétipos muito complexos, que tem o seu lado positivo e tem o seu lado não tão fluido. Depende de 1 milhão de fatores. Não é simples assim. A terceira fake news é que a gente vira o nosso ascendente depois dos 30 anos. Gente, o signo solar e o ascendente são duas coisas diferentes, tá? Não é uma ou outra. Como eu tava falando, a gente não é só o nosso sol. Então, não tem como a gente anular um e integrar completamente o outro. O que acontece é que depois da revolução do Saturno, que acontece mais ou menos aos 28 anos, é preciso integrar o Saturno e integrar o ascendente, mas a gente não vira uma coisa ou outra. Nós somos todos esses arquétipos complexos em conjunção. O teu signo é onde o Sol tava no teu mapa astral quando tu nasceu. E ele rege as tuas motivações, fala sobre o eu, fala sobre o ego, descreve muito a tua essência. E tem muito também a ver com aprendizados que tu precisa passar durante a vida. Um exemplo muito raso e muito simples. O Sol em Virgem tem uma das missões de organizar, de gerenciar. Também tem aprendizados ligados a ser muito crítico consigo mesmo, a ser muito crítico com o mundo. Um Sol em Sagitário tem a ver com expansão, por exemplo. O ascendente é a constelação que estava ascendendo no momento em que tu nasceu. E fala muito sobre a circunstância pela qual tu nasceu, fala sobre como tu encara os inícios na tua vida. Ele é a porta de entrada da encarnação, como diria o meu mestre Marcos. É a roupa que a gente coloca pra vir pra Terra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma pessoa que tem, por exemplo, o Sol em Peixes, pode ter o ascendente em Touro. E são energias completamente diferentes. Peixes é água, touro é terra, touro é materialidade, água são as emoções, e tu vai ser uma junção desses arquétipos. Não tem nada a ver com anular um e integrar o outro. Uma outra fake news é que as constelações é a mesma coisa que o signo. O zodíaco astrológico não é o mesmo zodíaco físico do céu. O zodíaco astrológico não tem nada a ver com o zodíaco astronômico. O que acontece é que algumas constelações celestes usam os mesmos símbolos dos signos e por isso a confusão. Então, por exemplo, tem pessoas que têm uma tatuagem ali, né, da constelação de Touro pra falar sobre o signo de Touro. Claro, é uma simbologia, ok, mas não é a mesma coisa literalmente, tá? A gente pensando em algo figurativo não é a mesma coisa. O zodíaco astrológico é uma faixa que se delimita em volta da Terra e a gente divide isso, dividida em 12 setores iguais. Vocês acham que lá no céu é dividido igualmente? Não é. E a última fake news é que a astrologia é ciência
ou astrologia é magia, ou astrologia é religião. A espiritualidade, gente, não é voltada a nenhuma doutrina, tá? Religião, sim. Religião é ligada a doutrinas. A astrologia não é magia, apesar de ter um braço da astrologia que é ligado a isso, a astrologia esotérica. Inclusive, é bem legal, quem quiser estudar, quem tiver aberto pra isso, é bem massa. Mas a astrologia em si, a astrologia clássica, não é ligada a nenhuma vertente esotérica ou mágica. Uma outra coisa é que os métodos adotados pela ciência não se aplicam à astrologia, então a astrologia não é científico também. A astrologia, ela é empírica, ela é a partir do método de observação. Influências foram anotadas ao longo do tempo, linkadas a simbologias que conseguem explicar o nosso comportamento, nosso inconsciente coletivo, e daí se construiu uma ferramenta simbólica muito importante que tá ligada aos astros e que pode resolver a vida de muita gente. Os astros são espelhos, são simbologias que contam histórias sobre nós. Nada a ver com magia, nada a ver com religião, nada a ver com ciência. A astrologia, ela revela muito o nosso padrão, nossos padrões energéticos ao longo da vida, para ajudar a gente a sair dessa roda. O objetivo da astrologia é tornar as forças inconscientes mais conscientes através daquela ferramenta. E com isso, guiar as pessoas a encontrar os seus propósitos na vida. Gostou desse episódio? Episódio diferente. Comenta aqui embaixo o que tu achou. Já segue no YouTube, segue no Spotify, é muito importante pra nós. Compartilha com um amigo se tu acha que ele vai curtir esse episódio. Vocês sabiam sobre essas fake news? Comenta aqui embaixo. Um beijo, até mais!